Fala, corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a biomecânica aplicada à corrida de rua. O nosso convidado tem bastante conhecimento, já foi a 3 Olimpíadas com a Seleção Brasileira de Natação e vai explicar um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente. Acompanhe aí. Fala, PC, tudo bem? Ô, meu amigo, tudo bom? Tudo jóia. Primeiro eu queria te agradecer aí, Certo. tá? Por ter aceitado o convite para falar aí sobre a biomecânica, né? Principalmente a biomecânica aplicada à corrida. Uma coisa que é comum aí entre os profissionais, mas não tão difundida aí entre os amadores, né? Então, vamos bater um papo sobre esse assunto hoje. E eu queria, antes de começar, que você se apresentasse aí, falasse um pouco do PC aí para a gente, e o pessoal que não te conhece ainda te conhecer um pouquinho mais. Eu que agradeço, Pablo, o convite, né? A oportunidade de falar de uma coisa que a gente gosta, de poder ajudar as pessoas aí, eu acho que esse é o nosso papel. Bem, eu sou profissional de educação física, eu me formei aqui na região, na Izefic, em Cruzeiro. Trabalhei na Izefic muitos anos, dei aula muitos anos na Izefic. Eu fiz, na sequência, uma pós-graduação em treinamento desportivo, nós estamos falando lá em 98. Depois eu fiz um mestrado na Unicamp, depois eu fiz um doutorado na Unicamp. O meu foco, o meu estudo, o meu esporte era a natação. Em função do meu estudo, né, que foi com atletas de alto rendimento na natação, eu acabei despertando o interesse para a cúpula da natação, acabei sendo convocado para 3 Olimpíadas, fui a vários mundiais, mais de 10 mundiais aí ao longo da carreira, mais de 10 anos de trabalho servindo a natação. E hoje, né, aposentado da natação, entre aspas, né, não trabalho mais com esporte de alto rendimento, eu me descobri como atleta amador, correndo e fazendo triatlon, né, esportes de endurance, esportes cíclicos. Hoje é a minha grande paixão. Então, hoje eu concilio a ciência que eu aprendi, que eu gosto, que eu ainda estudo bastante, com a minha prática, com o meu hobby, que é a corrida, que é o triatlon, essas modalidades cíclicas. E é um prazer estar falando um pouco com vocês sobre isso, sobre essas dúvidas, né, que surgem no dia a dia do corredor amador. Legal, PC. Vamos começar então falando um pouco sobre o que é a biomecânica, né? Como que essa biomecânica hoje ela é aplicada na corrida também? A biomecânica, ela é uma ciência que se apoia na física, que se apoia na matemática, para estudar o movimento humano. Então, nós temos como objetivo, dentro da educação física, dentro da ciência biomecânica, estudar o movimento humano, com 2 propósitos. Primeiro, não menos importante do que o segundo, mas nós temos o propósito de melhorar o desempenho, né, estudando as melhores técnicas, os melhores ângulos, velocidades angulares, para que você chegue no melhor desempenho. E o segundo objetivo da biomecânica, como eu falei, não menos importante, tão importante quanto, é prevenção de lesão. Tá? Então, eu uso a matemática, resumidamente, eu uso a física para entender como o corpo está se movimentando, para melhorar o desempenho, a economia de movimento e, ao mesmo tempo, reduzir lesão. Né? Resumidamente, melhorar a eficiência, no caso específico aqui, da corrida. Esse é o Legal. mecânica. Num bate-papo que a gente teve até anteriormente, você falou um pouco sobre essa parte de lesão, né? Essa lesão ela está associada a uma série de fatores, né? A gente conversa aqui no nosso dia a dia, né? A gente mora, felizmente, na mesma cidade. E aí, uma vez você estava me falando que tem todos os fatores, né? Que a biomecânica ela faz essa parte de lesão, mas tem todo um contexto aí, né? Exatamente. Que evita essa lesão. Explica um pouquinho aí que não é só a biomecânica que evita lesão para o corredor. A lesão, o processo da lesão, ele é multifatorial. Né? Então, você tem uma parcela grande da técnica, da biomecânica, a forma com que o corredor ele está abordando o solo, né? Posicionamento do bancas,
na forma, no momento em que ele está correndo, tudo isso tem que ser levado em consideração. O calçado, a carga de treinamento, se essa carga está sendo dosada, se essa carga aplicada ao organismo, se a recuperação está sendo observada, tudo isso somado conduz ao processo de lesão. Cabe ao treinador orientar os seus atletas, orientar os seus corredores, né? Tentando antecipar, identificar esses fatores de forma antecipada, para você já tentar corrigir antes de um processo de lesão instalado. Então, como eu falei, a lesão é multifatorial. A biomecânica ela tem sim o papel fundamental, tem uma parcela grande no processo, mas outros fatores também precisam ser analisados antes da gente chegar a uma conclusão nesse sentido. Porque a maioria das pessoas, quando começa a correr, elas não começam com um profissional, né? Então, elas vão assistindo alguma coisa ou outra, leem alguma coisa ou outra e acha que já consegue ir para a rua e correr 5, 10, cai, depois já pensa numa meia maratona muito rápido, né, PC? Exatamente. A progressão, né? Como a corrida ela é natural, né? Ela é bem democrática, vamos dizer assim, né? Eu coloco um tênis e vou correr. Até aí tudo bem. O problema é quando você começa a se colocar desafios. Vou fazer 5 quilômetros, se inscreve numa prova de 5. Vou fazer 10, se inscreve numa prova de 10. Vou fazer 15, se inscreve numa prova de 15, 21. Né? Essa progressão ela não pode ser linear. O meu organismo, o meu corpo, as minhas articulações, ossos, ligamentos, tendões precisam estar adaptados, precisam ter uma carga progressiva para que você não entre num processo de lesão, percebe? Porque carga sem a devida recuperação, sem a devida adaptação a ela, pode sim gerar lesão, né? Em função dessa falta de recuperação, dessa falta de adaptação. Então, não é simplesmente fazer uma progressão linear no volume e na intensidade. Né? Os músculos eles se adaptam muito mais facilmente. A condição cardiorrespiratória ela se adapta muito mais facilmente do que ossos, tendões e ligamentos, que são os chamados componentes plásticos, né, que precisam de um período maior para se adaptarem a essa carga. E se essa carga ela é linear, não é respeitado a devida recuperação, corre-se o risco de você desenvolver algumas lesões e aí o processo é irreversível. Se você não tem uma orientação desde o início, é muito comum a gente observar algumas pessoas falando assim, eu quero começar a correr na assessoria A, B, C ou D. Quero treinar com aquele treinador A, B, C ou D. E aí o que acontece? Ela põe na cabeça dela, não, mas primeiro eu vou começar, quando eu estiver correndo eu vou lá. Não, na verdade é o contrário. Ela tem que começar corretamente para que a pessoa que for responsável pelo programa dela, para que essa pessoa dose a carga dela desde o início, para que essa pessoa já identifique na sua mecânica alguns fatores que podem estar relacionados à lesão lá na frente. Aí pode ser tarde demais. Então, quando as pessoas procuram ajuda, é porque em algum momento elas já passaram por um processo de lesão. Percebe? Então, tem que a orientação relacionada à lesão ela é fundamental. O treinador ele consegue, né, antecipar isso caso tenha um bom relacionamento entre atleta, corredor e treinador. É okay? Importante, né, começar orientado para evitar esse tipo de lesão. PC, como que faz essa avaliação? Como que ela é feita, né? Quais são as técnicas que você usa para avaliar se esse corredor está tendo uma biomecânica, né? A gente sabe que dificilmente alguém vai alcançar uma biomecânica perfeita, mas dentro disso, para melhorar essa biomecânica, com a técnica, com mais equipamentos, para evitar ter lesão e melhor desempenho. Como eu falei, você precisa analisar dois fatores, tá? Você precisa analisar, primeiramente, como anda o funcionamento dessas articulações. Não adianta você pedir para o indivíduo empregar um determinado padrão de corrida
se ele tem limitações que o impedem de fazer isso. Por exemplo, se ele tem uma limitação de tornozelo, se ele tem uma falta de mobilidade de tornozelo, né? Uma mobilidade prejudicada do tornozelo, uma mobilidade prejudicada de quadril, se ele não tem uma boa estabilidade do seu quadril no momento da aterrissagem, se ele não tem uma boa estabilidade de joelho no momento do contato com o solo. Então, essa avaliação funcional, ela é importantíssima. Feita a avaliação funcional, você precisa aí passar para o segundo momento, o segundo passo, que seria uma avaliação técnica. Então, como anda a sua técnica? Então, nós temos um padrão, né, de corrida que normalmente é associado a algumas lesões. Então, por exemplo, o indivíduo que faz uma corrida mais passiva, ou seja, aquele indivíduo que tem uma biomecânica que não favorece muito a ação muscular no processo de absorção de impacto, né? Vou dar um exemplo aqui, aquele corredor que faz aquela passada, que aterriza e tem o primeiro contato do pé com o solo muito à frente do quadril, esse corredor, ele coloca os músculos ele não posiciona a sua articulação, né, o seu corpo, de modo que os músculos possam lhe ajudar de forma mais efetiva. Né? Ele tem uma corrida mais passiva e menos ativa, vamos dizer assim. Né? Nesse contexto, esse padrão de corrida, ele tem uma associação maior com as lesões. Né? Então, eu faço uma avaliação funcional, estática, e na sequência, uma avaliação para identificar o quanto esse padrão de corrida apresentado por esse corredor está relacionado ao que às lesões dentro da corrida. Né? Então, por exemplo, esse tipo de padrão que eu coloquei aqui, ele precisa ser mudado. Né? Se isso não acontecer, a probabilidade desse atleta ter uma lesão é muito grande. Tá? E assim, as pessoas geralmente não acham que isso acontece só para quem não conhece nada, né? Ou já está correndo há pouco tempo. No meu caso, eu até procurei a Luareco Assessoria para fazer essa avaliação. Já corro há mais de 5 anos, mas eu comecei a ter lesões seguidas e dores repetidas de joelho e panturrilha. Então, eu fui atrás dos melhores equipamentos, então eu corro com bons equipamentos, né? Tentei aprimorar a técnica, mas eu ainda sentia que precisava evoluir, né? Tanto para assim, o desempenho estava vindo, mas as dores estavam me atrapalhando. Eu estava começando a treinar 2 semanas e 1 semana, 3 dias eu ficava parado em função de dores. E aí, assim, eu não estava entendendo, né? E aí procurei o pessoal da Luareco e aí a gente fez essa análise. E aí, pensei, antes da gente seguir, eu quero até passar o vídeo aí do retorno que eu tive. E aí você analisa, né, essa parte aí e quais seriam os próximos passos aí depois dessa análise que foi feita. Pô, show. Um ponto importante a ser observado no padrão da sua corrida é que a aterrissagem ela é muito à frente do quadril. Né? Se nós traçarmos uma linha bem abaixo do seu quadril, a gente pode ver que a entrada do seu pé é muito à frente do quadril. O ideal seria uma aterrissagem nessa posição aqui, nessa posição aqui, né? Ou seja, eliminar toda essa fase do momento que o pé toca em contato com o solo nesse ponto, eliminar toda essa fase, fazer com que o seu pé já entre nessa posição. Aqui é nítido que a gente observa uma corrida muito mais ativa. O que significa isso? Uma participação muito maior dos músculos, num ângulo considerado mais apropriado para a aterrissagem. Tá, ok? Aqui você não tem a ação mais efetiva dos músculos trabalhando nesse contexto aí de amortecimento. Tá, ok? Então é em cima disso que a gente vai fazer alguns educativos. Vamos lá, PC. Voltamos agora, né? Acho que melhorou para o entendimento das pessoas, né? Então, assim, o vídeo facilita muito, né?
quando a gente fala de biomecânica, então o que é analisado. Explica um pouco para o pessoal aí, né, o que você olhou, né, o que você verificou dentro desse meu teste e quais são os próximos passos aí para que eu possa corrigir a minha biomecânica. A sua corrida, Pablo, ela se enquadra bem dentro desse exemplo que eu falei anteriormente, né? Se você voltar aí para o vídeo, você vai ver que é uma corrida com uma aterrissagem, o primeiro contato do pé com o solo é bem à frente do seu quadril com o calcanhar, né? Além do que, as suas queixas, elas têm relação diretamente com esse tipo de padrão de corrida. Então, por exemplo, você se queixou de uma dor no joelho, não foi? Isso aí. Sua joelho, ela tem relação, né? Ela pode estar relacionada com esse padrão de corrida. Você tem muitas dores na panturrilha, né? Feito a avaliação funcional, foi diagnosticado que você tem um encurtamento muito grande na panturrilha, você tem um déficit de mobilidade de tornozelo que precisa ser corrigido. Então, a sua análise, ela ilustra bem o que nós estamos descrevendo dentro desse bate-papo aqui. Você fez uma avaliação funcional que se relacionou diretamente com a queixa na sua panturrilha, que é a falta de mobilidade. Você fez uma avaliação técnica, se correlacionou com a sua queixa, que é exatamente a dor que você sente no joelho. O que precisa ser feito agora? Se você fosse um corredor totalmente assintomático, que não tivesse nenhuma dor, que já corresse assim há muitos anos e zero dor, submetidos à carga, volume alto, a gente talvez nem precisasse mexer nisso. Mas como você vem se queixando da dor, e isso não é algo que passa, fiz um treininho, melhorou. Não, isso está se repetindo. Você faz um treino, fica às vezes 2, 3, 4 treinos sem correr por conta do último treino. Então, a gente precisa agora dar uma atenção especial. Você precisa dar uma atenção especial para isso, para a mecânica e para melhorar essa função do seu tornozelo, para que a sua eficiência dentro da corrida ela melhore. Então, fica bem nítido aí o processo de avaliação funcional e avaliação técnica. Tá? Você precisa passar por um processo que nós chamamos de reeducação funcional para otimizar aí a longevidade da sua corrida. Legal, PC. Acho que era isso que eu queria hoje com o vídeo, era trazer um pouco para as pessoas conhecerem um pouco sobre essa técnica, sobre essa biomecânica aplicada à corrida. Acho que você é um profissional que conhece muito sobre o assunto, então a gente queria trazer um profissional que nos ajudasse a esclarecer as dúvidas das pessoas que têm nos procurado aí através do perfil. Então, queria que você falasse agora um pouco desse trabalho da Luareca Assessoria, o trabalho que vocês têm desenvolvido não só com a biomecânica, mas com toda a parte de preparação dos corredores, e também faça seu comentário final aí para a gente fechar. A Luareca é uma assessoria esportiva aqui em Guaratinguetá, a Luciana é minha esposa, e é um trabalho que envolve atenção dentro do que eu falei, do controle de carga, montagem de planilhas, com diferentes objetivos, desde provas de alto rendimento a pessoas que estão começando o trabalho, que querem começar a correr, que não querem passar por um processo de lesão, que precisa de alguém dando uma atenção especial desde o início. Se você começa correto, se você começa sem vícios, se você começa com esse controle de carga, com todos os fundamentos da corrida já trabalhados desde o início, a chance de você ter uma lesão na frente é bem menor. Ela tem uma equipe grande de treinadores que conseguem atender de forma online os corredores, conseguem ter esse acompanhamento tanto presencial quanto à distância. Então, é um trabalho muito bacana que vem dando bastante resultado, vem ajudando as pessoas a atingirem os seus objetivos. E dentro desse contexto, faz parte também algumas avaliações, dentre elas essas avaliações, a avaliação biomecânica, a avaliação funcional, para dar toda essa segurança aí para o corredor amador,
que está querendo iniciar, que está querendo correr com segurança, e também para aquele corredor que já tem uma certa experiência e quer melhorar o seu desempenho. Tá? Então, fica aí, fica aí a disposição, né, das pessoas que se interessarem aí em procurar a Luareco Assessoria Esportiva. Show, PC. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar os contatos aqui abaixo do vídeo, tá? Então, quem quiser entrar em contato com vocês vai ter todo as redes sociais, o telefone aí para entrar em contato, né? Queria agradecer você que assistiu esse vídeo, né? E espero que teremos mais coisas bacanas aí para vocês, mais coisas instrutivas aí para o dia a dia do corredor, né? E valeu, e a gente aguarda você aí no próximo vídeo. Obrigado aí, pessoal. Foi um prazer participar com vocês. Precisando, pode contar comigo aí, pode contar com a gente. Valeu, Pablo. Um abraço, valeu, pessoal. Um abraço.